Quero chamar nosso querido Isaac Trindade. Vamos, Isaac! Que vai trazer a palavra para nós essa noite. Deus abençoe sua vida, filho. Deus abençoe os anos. Amém. Graça e paz. Amém. Quero me apresentar antes de mais nada, né? Meu nome é Isaac Trindade. E sou casado, tenho 2 filhas, sou cristão há 40 anos, 25 anos de ministério e sou a 4ª geração de uma família que serve ao Senhor. Os meus bisavós, eles já serviram ao Senhor, e eu me chamo Isaac porque era a 3ª gestação que minha mãe perdeu. E ela disse, se esse nascer, eu chamarei Isaac. E deu certo, né? Deu certo tanto o voto, né, a promessa que foi realizada, como o nome que deu certinho pra mim, né? Vocês sempre vão me ver sorrindo, nem sempre é felicidade, é fisiológico mesmo. Amém? Hoje, não exatamente hoje, mas fazem 5 anos que eu não estava ministrando, amém? Não por ter pecado, não por nada, mas as circunstâncias levaram a me afastar da parte de ministrar, amém? É uma coisa que eu gosto muito, e eu estou feliz, me sinto honrado e ao mesmo tempo sinto a responsabilidade de estar aqui nessa noite ministrando a vocês, santos em Cristo. Amém? O texto que foi me dado para ministrar também está em Tiago 4, 7. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Ó, tem esse monte de papel aqui, mas não é muita coisa não, é porque a letra é grande, tá? Depois que a gente passa dos 40, a gente vai percebendo que a memória não funciona tão bem. Então você anota uma coisa, pensa e se acaba esquecendo. E como eu tenho muito cuidado no que eu vou ministrar, eu tenho que ter uma boa parte daquilo que eu falo anotado. Todos encontraram? Diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Todos encontraram? Deu para ler? Eu fui no dicionário procurar o que é resistir. Amém? E lá diz assim, ó: resistir, sujeitar, né? Vamos primeiro sujeitar. Reduzir a sujeição e tornar sujeito, subjugar. Amém? Está bem ali, né? Tornar obediente ou dependente. Amém? Quem é que praticou alguma arte marcial ou pratica? Jiu-jitsu, karatê? Ninguém? Capoeira? Amém? Quem praticou esporte sabe bem o que é isso. É a questão do sujeitar. Amém? É bem isso aqui. Tornar obediente ou dependente. Conformar-se obedecendo. E aí vamos à definição no Aurélio de resistir. Oferecer resistência. Não ceder. Apoiar-se face a face. Fazer frente, defender-se, recusar-se, negar-se, não sucumbir, sobreviver e subsistir. E o nosso texto diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Às vezes a gente fica só na primeira fase, né? E o diabo, ele vai sujeitar a nós. O diabo, ele tem que sujeitar a nós. E tem até um hino que fala assim: eu fui no terreno do inimigo, né, e tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. E hoje foi falado aqui, o irmão que veio ministrar, que disse que às vezes as pessoas cantam as coisas e falam das coisas, e elas não têm consciência do que está cantando. E às vezes a pessoa fala que foi lá no terreno do inimigo, e ela está achando que o diabo vai se sujeitar a ele. Mas ele não resistiu ao diabo. Eu fui militar há um tempo, servi na Marinha, fui fuzileiro naval, e lá a gente aprende muito táticas, né?
táticas de guerrilha, táticas de como enfrentar um inimigo, como observar. O fuzileiro naval é aquele que vai na frente, né? E ele chega antes de todo mundo e ele dá um panorama geral, ele tem técnica de se esconder, ele tem técnica de sobrevivência, ele observa tudo e ele dá o ok para o restante. E às vezes a gente pensa que as coisas de Deus, ela acontece assim, por acaso. As coisas de Deus ela podem acontecer ao acaso, mas não por acaso. Amém? Aleluia. Quando a Bíblia fala para nós sujeitarmos, pois, a Deus e resistir o diabo, existe um segredo muito grande nisso. Não é uma coisa fácil, não é simplesmente. Nós devemos obedecer a Deus e sujeitar. Porque obedecer a Deus e se sujeitar a Ele, para nós que somos cristãos, é uma questão de sobrevivência. Por isso que existem muitos que nessa caminhada deixam de perder o foco. A Bíblia fala, devemos voltar ao primeiro amor. Eu tenho saudade de quando eu me converti. E nessa caminhada eu tenho observado muitas pessoas que quando se converte, ela vem com aquele gás, né? Ela vem com aquela vontade, ela vem com aquele ânimo que para nós que já estamos aqui ainda deixa o saco. Não é? Porque a gente sabe que a minha mãe fala, tem um pastor que ele fala assim, que a melhor forma de você derrotar, amansar um cavalo, é você dar corda para ele. Deixa ele. Uma hora ele vai querer voltar e ele vai cair, porque a própria corda vai derrubar ele. E o novo convertido, quando ele chega, ele vem com esse gás de fazer as coisas. E nesse ímpeto, nessa vontade, ele acaba se decepcionando. Por quê? Porque às vezes ele espera uma coisa de mim, do pastor, do evangelista, do levita, mas nós somos humanos. E aí ele se decepciona e às vezes ele espera que o diabo vai se sujeitar a ele, mas ele não vai na segunda parte do versículo, que é obedecer a Deus. E como eu estava falando aqui, obedecer a Deus é uma questão de sobrevivência, amém? Lá em Efésios 6, 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você vê que não é só se sujeitar. Não. Olha, o diabo, como a gente viu aqui na peça hoje, o cabra, ele é astuto. Quando você pensa que tudo acabou, que ele te derrotou, que você venceu ele, ele volta na maior cara de pau e põe a plaquinha lá na cadeira e fica dando risada. Quem aqui já pegou o passarinho em Arapuca? Eu sei que não é ecologicamente correto estar falando isso também. Que o Ibama não nos ouça, mas eu morei em Recife e era épocas duras, era a época das vacas magras e a gente pegava aquelas rolinhas fogo a favor na Arapuca e às vezes o passarinho ele aprende como driblar, como é que fala? Obrigado. A Arapuca, e ele come ali nas beiras, ele não cai. Mas a pessoa que está esperando para comer ali, ela tem paciência. Ela arma de novo, ela vê onde ela errou e aí o passarinho vai cair. O diabo, ele é assim. Ele põe uma isca ali para você. Você está vendo? É proibido. Ninguém é bobo, gente. A gente sabe o que é pecado e o que não é pecado. A gente sabe o que é errado e o que não é errado. Mas acontece que lá no mundo, né? O pessoal fala que o que é proibido é gostoso, né? O que é proibido é bom. Olha aí, ó. E a gente vai, vem, mas o diabo ele tá ali olhando. Não, ele tem eternidade. Olha aí, ó. O diabo é eterno, viu, gente? Não esqueça disso. Ele vai ser aprisionado para a eternidade, mas ele vai ser eterno. E ele tem muito mais experiência do que qualquer ser humano. Meu, você tem uma ideia, ele tentou derrotar Deus. Ele convenceu a terceira parte do céu. Meu, isso é muita coisa. É muita coisa, meu. Ele é forte. Mas eu não estou aqui para falar do poder do diabo, não. Eu estou aqui para dizer para você, quando a gente fala que
que a gente vai sujeitar a Deus e o diabo vai resistir. Não é assim não. Não é assim. Você precisa negar você mesmo. Você precisa entender que você não pode, mas Deus ele pode muito em você. Aleluia. E você tem que entender que você mesmo, você não vai conseguir vencer o diabo, gente. Não vai. Não vai. Mas quando você está em Cristo, você se torna grande. Aleluia. Quando você consegue abrir os seus olhos espirituais e ver que Cristo está ali do seu lado, você consegue derrotar o inimigo. Mas quando você derrota o inimigo nessa condição, você olha para você e fala assim: não sou eu, mas Cristo que está em mim. Aleluia. O diabo está lá fora. O diabo às vezes ele está na nossa mente. Sabe quando o diabo está na nossa mente? Quando nós abrimos o nosso pensamento para o mundo. E hoje nós estamos falando aqui para jovens. Amém? E no jovem, o diabo ele tem uma aptidão tremenda para os jovens. Verdade. Como ele gosta de jovens. Isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os jovens eles dão fruto, o jovem sonha. A Bíblia fala que o jovem ele é forte. Hoje, né, vou falar do pastor Jacinto, porque esse aí é forte, viu, gente? Eu trabalho com ele e o cidadão é terrível. Mas assim, hoje a gente vê muitas pessoas, no meu caso também, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando eu era pequeno, eu não comia esse café que vocês comem. Sabe, bonzinho, com manteiga, café, a minha mãe me alimentava com fruta pão, vocês conhecem o que é isso? Sabe, era fruta pão com manteiga, era mandioca com carne salgada. De manhã cedo no café, gente. Era batata doce, era angu, era cuscuz. E hoje a gente com eu tenho 43 anos, às vezes a gente faz coisas que a molecada vem trabalhar com a gente, pede água. Pede água, não aguenta. Mas o jovem, ele tem primeiro esse vigor, né? De poder sair. Primeiro que a pessoa quando é jovem, ela não tem um compromisso com a família. Não tem esposa, não tem filhos, tem mais disponibilidade. Então quando a gente vai chegando uma idade, né? A gente vê a necessidade de casar, de ter filhos, de prolongar a nossa geração, né? Não sei se isso é bom. Mas isso a gente vai ficando cansado, é fato. É fato, vai ficando cansado. A memória ela não responde às vezes. É verdade. É verdade, você está jovem. Você não chegou nessa fase ainda? Mas você vai chegar lá, se Deus quiser. Porque uma igreja assim, Deus é fiel. Amém? Mas quando você chegar nessa fase, você vai se lembrar daquilo que o Isaac estava falando. Olha, eu passei da fase 1, 2, 3 do jogo, amém? Não deu game over. Eu cheguei na fase lá que o Isaac falou. Eu já comecei a esquecer. Amém? Mas assim, ó, nós devemos desviar e retirar apressadamente para escapar dos perigos que o diabo nos coloca. O diabo, como eu disse, ele põe uma coisa na sua vida aqui, ó. Ele põe uma água com um sonífero para você não conseguir orar. Essa água, entenda, pode ser uma internet, essa água pode ser um MSN, essa água pode ser uma namorada, essa água pode ser um monte de coisa. Você não vai sentir apetite para fazer aquilo que Deus determina na sua vida. Só que você é esperto, meu amém? Amém! Então você usa a internet diligentemente, você não fica no MSN direto, amém? Você não mora de acordo com os preceitos bíblicos. Mas o diabo, ele não desiste. Ele vai tentar te pegar em outra coisa. Então nós devemos resistir, nós devemos abandonar as tentações, nós devemos ir se afastando. Amém? Às vezes a gente está com pecado. Quem aqui já fumou? Ninguém fumou? Que bênção, hein, pastor? Amém? Quem aqui teve algum vício? Come a unha, vai, gente. Me ajuda aí. Acertou em cheio.
falar vive, eu falava velho. Gente, mas era horrível, eu não conseguia falar. E na minha mente eu falava vive, mas quem me ouvia entendia que era velho. E eu falava, Isaac, não é vive, não é velho, é vive. Mas eu falei o quê? Eu não falei velho, eu não falei vive, eu falei velho. Na minha mente eu estava falando vive, mas era velho que eu estava falando. Demorou. Demorou. Meu Deus. E às vezes a gente quer se libertar das nossas dificuldades assim. É verdade, sabe? Eu como unha. Olha, eu começo com essa e termino com essa. Tudo que orar. Uma vez. A pessoa não consegue orar 20 minutos. Porque orar, gente, orar é batalha, meu nome. Amém. Tá aqui dentro do tema, tá? Orar é batalha. Quando a gente é militar, a gente chega no quartel e a gente não consegue, a gente não tem respeito, a gente não tem noção do que é respeito, não tem noção do que é hierarquia, não tem noção do que é horário, não tem noção do que é uniforme, não tem noção do que é fazer coisa bem feita, a gente não tem noção do que é ser brasileiro. Mas lá no quartel, você vai aprendendo as coisas devagarinho. A primeira coisa que eles ensinam o que é? Forrar a cama. Eles têm a forma de forrar a cama e todo dia você tem que forrar a cama daquele jeito. E vai aumentando. Aí você aprende a respeitar quem é o cabo, quem é o sargento, quem é o tenente, quem é o capitão de dia. Você aprende a vestir o seu uniforme. Você é acostumado a mãe passar, você aprende a arrumar o seu uniforme. Aquela fivela assim, tem que estar pendendo, o sapato tem que estar engraxado, tem que estar amarrado da forma correta. Por que faz tudo isso? Porque quando o cara ele for para a guerra, ele tem que aprender a obedecer ordens. O soldado, gente, é aquele cara que o comandante fala, vai na frente, meu. Quem aqui gosta de história? História, Segunda Guerra Mundial. O dia D. Meu, quantos soldados não morreram para que alguns conseguissem ultrapassar aquelas trincheiras? Eles tinham que ir, gente. O comandante falava, parava o barco assim, abria, vai! Cara, ele tinha que ir, meu. Ele sabia que ele ia para morrer. Mas ele sabia que por cima do cadáver dele ia passar outro soldado até chegar lá. Então, quando a gente fala que você precisa treinar, você precisa deixar as coisas aos poucos, às vezes as pessoas não oram meia hora. E a pessoa quer orar 2 horas. Meu, ora 10 minutos. Ora 15 minutos. Uma vez a Sônia Hernandes falou uma coisa e ficou na minha mente até hoje. Ela falou, nós temos que ser inteligentes. Às vezes você está orando sentado, às vezes tem gente que ora até deitado. E dorme. Meu, ora, lê a Bíblia em pé andando no meio da casa, ver se você dorme. Não dorme, gente. Não dorme. Meu, é uma guerra. É uma guerra. Você precisa ter estratégia. Amém? Ao texto de sujeitai-vos, pois, a Deus. Para a gente se sujeitar a Deus, a gente tem que entender que há uma condição. Por que a Bíblia nos compara como um exército vitorioso do Deus vivo? Do Deus que nunca perdeu uma batalha. Para você servir esse grande comandante, você tem que estar disposto a obedecer ordens. A gente que estava na igreja liberal, eu congreguei muito tempo na Quadrangular, e a Quadrangular é uma igreja liberal. Que é uma igreja de fora, né? Os amigos falam, é uma igreja de porta aberta. É uma igreja de porta, como é que fala? Porta larga, né? Mas é mais difícil você viver numa igreja de porta larga, né? Do que você viver numa igreja, teoricamente, aquela igreja que tem em Santo André, porta estreita. Agora tem uma igreja com uma porta estreita, gente. Então é assim, sabe por quê? Na porta estreita, lá é tudo determinado. Ó, você tem que se vestir assim, você pode falar assim, você tem que andar assim, você pode assistir isso. Mas Deus, gente, Ele trabalha com a sua liberdade. Sabe como Deus trabalha com a sua liberdade? Com o seu direito. Deus respeita o seu direito. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós entendemos que Ele tem o melhor para nós. Ele tem. E nós queremos, Deus, todas as bênçãos que nós precisamos, tudo que você precisa. O que você precisa? De uma voz para cantar o Senhor? Não é errado. Gente, eu queria ter uma voz
Aqui, papai. Dá pro quarto continuar? 3 horas depois. Mas eu não canto assim. Já tô entendendo também. Mas eu posso me aproximar, eu posso falar, Deus, eu tenho uma inveja branca pra você. Não dá pra falar isso, né, gente? Para, né? Deus, tu sabes, Senhor. Eu quero cantar melhor, Senhor. A minha voz tá horrível. Senhor, escuta eu cantando. Meu, é porque Deus ele tem uma consciência musical diferente da nossa. Gente, tem coisas. A gente fala que os animais louvam a Deus, gente. Quem já conseguiu ouvir uma hiena, cara? É horrível, mas ela louva a Deus. Então você pode falar, Deus, eu queria ter uma voz assim, Senhor, pra te louvar. Eu queria fazer. Mas você acha que Deus ele vai mandar? Tipo Dragon Ball Z? Não, meu. Vai aprender canto, vai estudar. Mas não vem com essa historinha não. Eu vou estudar porque Deus merece o melhor. Não, você vai estudar porque você cantar bem. Porque o melhor para Deus é o seu coração. Porque às vezes a gente acha que o melhor para Deus é cantar. Não. O melhor para Deus é quando a gente canta aquilo que a gente vive. Aleluia. Eu quero falar aquilo que a gente vive. É condicionamento, é PNL, sabe? Programação neurolinguística. A gente volta, é cruel. Então assim, Deus ele olha para o nosso coração. Entendeu? Então assim, às vezes a gente estuda canto e tal, aí a gente pega a humildade. A gente vai para a igreja assim, passa numa igreja, nós irmãos cantando, né? As irmãzinhas lá cantando e saindo falando misericórdia, obrigado. Eu vim de uma igreja, gente, Comunidade Moriá. Tá? Eu não estou saindo de lá porque eu briguei com o pastor, ou porque. Não, eu saio de lá porque eu quis voltar um pouco, entendeu? Trabalhar numa igreja que não esteja grande, ter oportunidade para trabalhar. E essa semana deu uma definição com um amigo meu que é assim, a Bíblia não se compara à águia, por quê? Porque a águia, às vezes, quando ela se sente incomodada, ela vai, se afasta, quebra o bico e se destrói as suas penas, porque ela tem que passar por aquela fase, senão ela não vira águia, ela vira comida de outra águia. Então é assim, Deus às vezes ele faz isso com a gente. Então você tem que ir, porque lá onde eu estava confortável. Quem que conhece a igreja Moriá, a comunidade Moriá, sabe que lá o pessoal é assim mesmo. Lá é Davi Rodrigues, é Robertinho, Roberto Vicente, é Fernanda Cleise, é todo um pessoal, gente, que canta demais. Verdade. Canta muito. Mas às vezes a gente canta tanto que a gente passa num lugar e fala assim, obrigado porque eu não congrego aí, Senhor. Ninguém nunca pensou isso, vai. Passou num lugar e viu os irmãos cantando lá e falou, meu Deus, tenha piedade. Exato. Mas a gente tem que olhar pelo seguinte, esses irmãos, eles estão louvando a Deus. Eles estão lá para agradar a gente, meu. Eles estão louvando a Deus. E é Deus que está ouvindo. Gente, o maior crescimento que a igreja teve no Brasil foi a época que essas irmãs cantavam. Não é não, meu pastor? Amém. Eu e meu pai, a gente foi para Recife e a gente cantava na Praça do Diário do Comércio. Quem conhece Recife sabe. É uma praça igual a Praça da República aqui. E meu pai cantava comigo e minha mãe e minhas irmãs, né? A gente intercalava lá e distribuía a folheta. E assim, eu canto mais ou menos, meu pai canta menos. Minha mãe salva o DNA. Então assim, a gente cantava lá e distribuía a folheta. Gente, em 6 meses tinha uma igreja com 600 pessoas. Meu, 600 pessoas é gente. É gente, olha, eu declaro que nós lá vamos ter uma igreja com 600 pessoas, mas é gente. É difícil de administrar, é gente pra é muita gente. E assim, Deus ele não precisa disso. Isso é um plus, sabe pra quem? Não é pra Deus.
pra gente. Porque eu já presenciei pessoas, e eu sou isso, de estar na igreja cantando. Gente, eu congreguei num lugar que eu era ministro de louvor, tinha 7 equipes de louvor subordinadas, mas não é nem um grupo cabalístico não, porque teve 1, 2, 3, 4, chegou ao número 7. Tinha 7 equipes de louvor. Não, quem fala isso tem século, porque tinha alguma coisa especial. Tinha 7 equipes, porque ia ter 8, aí trabalhava mais 7. Aí tinha 7 equipes de louvor e era tal. E gente, eu me sentia tão vazio, tão vazio, tão vazio. E eu subi, e os irmãos às vezes oravam, cantavam, jejuavam e subiam para cantar. E sabe o que acontecia? A igreja virava e falava: poxa, Isaac não está lá. E eu subia para cantar e fazia umas firulas assim, pra cá e tal, movimentava a igreja e o pessoal dizia, e a igreja vinha assim, gente, era incrível. E eu descia e falava assim, tipo um dia que eu falei assim, essa semana eu não vou orar, não vou ler, olha que revoltadinho, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou jejuar, eu vou subir lá, quero ver se vai acontecer alguma coisa. Subi. E agora? A equipe tal, só os irmãos assim, aí já subia, sabe? Aí cantamos assim, a igreja veio e tal. Mas sabe o que era isso? Não era eu. Aquelas pessoas que estavam ali, elas viam Deus. Deus era independente disso. Deus ele foi misericordioso porque Deus podia ter me fulminado. Eu não creio em Deus assim que mata. Entendeu? Mas Deus podia ter dado uma lição em mim. Olha, Isaac, você vai cantar por durante 10 anos e deixar você fogo. Mas Deus ele foi misericordioso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, saí da igreja, fui para uma outra igreja. Lá eu falei, agora eu vou recomeçar do zero. E trabalhei que nem um condenado nessa igreja. Trabalhei mesmo. Entendeu? E nessa igreja foi assim, Deus trabalhou de uma forma que eu cheguei lá e dessa vez eu comecei a orar, me colocar diante do Senhor, e a igreja começou a crescer e tal. Mas aí aconteceu? Deus ele não é vingativo. Mas Deus, ele não deixa de dar a lição quando tem que dar. Deus é pai, amém ou amém? Amém. O pai não corrige o filho. Porque se ele não corrigir, o filho fica se achando. E eu fui lá para esse lugar e tal, e a igreja começou a crescer e tal. Sabe o que aconteceu? Começou a vir levita, gente, e eu fiquei de... Eu era líder de louvor, veio o outro me substituiu, eu era o principal, veio o outro me substituiu, e eu fui ficando de canto. Mas você sabe o que eu aprendi? Eu falava, obrigado, Jesus. Obrigado. Entendeu? E a igreja foi crescendo, e eu não precisava mais cantar. Deus falou assim, Isaac, quando precisar que você cante, você vai cantar. Quando não precisar, você não vai cantar. Lá naquele lugar eu precisava que você cantasse. Você cantava, mesmo você sendo um trouxa. Porque, quem quer lutar contra Deus é trouxa. É bobo. Porque Deus, mas às vezes a gente acha que o diabo ele vai se sujeitar a nós porque a gente faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vai se sentindo bom. Amém? Quem é que tem mais de 5 anos de ministério? Quando você chega no ministério, você depende de Deus. Mas você depende mesmo. Porque você tem medo de vir aqui na frente, a perna treme, a mão soa. É verdade. Você não consegue discorrer de um texto, você não sabe cantar, você não sabe evangelizar, você não sabe nada. Você depende de Deus. Quando você ministra a palavra que alguém veio, você sabe ali que foi Deus. O tempo vai passando e você vai aprendendo. Esse é a grande sacada do inimigo. A gente aprender. Então a gente aprende a cantar,
a gente aprende a falar, a gente perde o frio na barriga, a mão para de suar. E a mão parar de suar é bom, gente, porque outra pessoa que vem ministrar tem necessidade de pegar o microfone suado, é muito mais. Não, essas coisas é boas. Então assim, a gente aprende a fazer um monte de coisa, a gente aprende até a manipular a igreja. É verdade. Quem aqui está no ministério há muito tempo sabe o que é. Verdade. Quem canta há muito tempo sabe, quando está com a igreja, o hino que ele vai cantar, que a igreja vai vir, o hino que ele vai mexer com a pessoa, a palavra que ele fala com uma pessoa. Se não tomar cuidado, você está conversando com os irmãos aí na igreja e depois você pensa que é uma revelação, mas não é. É mente condicionada. Você lança uma palavra e aquela palavra é para a pessoa. E a pessoa vem depois, oh, meu Deus, e você fala, e você vai se enchendo, sabe? Meu Deus. E isso é bom, gente, é gostoso. Mas só que isso mata. Tá? No mundo existem coisas que são boas, gente. Todo tipo de pecado. Olha, eu vou falar isso, mas vocês vão ouvir e vai apertar, vai colocando as lixeiras depois, tá? Todo pecado, ele é bom pra carne. Verdade. Aqui, pega a pré. Quem namora? Então passar de mente é ótimo. Jesus. Quem tá numa roda de amigos e tem alguém fumando, dá uma fumadinha ali pra parecer legal. É bom. Quem tá andando ali e tem o pessoal falando mal de crente, sabe? Ah, tá falando mal do Universal. O Universal não presta, falar isso mesmo. Ah, tá falando mal. Fala. Tá numa rodinha ali e tá escarnecendo a Deus. Isso é pecado. E é bom, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, ah, olha, até te cumprimenta, né? Vem cá. Eu conheci muitos crentes, mas você é diferente, viu? Você não é fanático. É bom conversar com você, viu? Porque se fosse com outro, aí o cara começa a pregar pra você, né? Se fosse com outro, ele ia falar que não é bom falar de crente, porque isso, por causa daquilo outro e tal, mas você não, você é gente fina. Aí você sabe, poxa, que legal, eu vou usar isso para evangelizar ele. Eu já abri um caminho. E vai acontecendo um monte de coisa. Todo pecado, mentir, gente. Mentir, meu. Cara, mentir é bom pra caramba. O mentiroso é um bêbado, meu. Ele tem o que ele quer, meu. Você tá no seu serviço, está num lugar lá. Eu moro. A pessoa mora no que igual eu moro no Clementino, né? Moro no Campo Limpo, mano. Como que é a sua casa? Minha casa é grande. E o seu pai? Não, meu pai tal. Aí a pessoa começa a mentir. Meu Deus. Mentir. E mentira, às vezes a gente mente, só não mente mesmo. Às vezes você compra uma coisa que você não pode. Cara, esse tênis aqui, esse sapato aqui, custou R$99 na promoção. Mas às vezes a pessoa compra um tênis de um sapato de R$12 mil. Ele tá mentindo, porque se o cara ganha R$300, compra um tênis de R$12 mil, passa lá de 24 vezes, ele tá mentindo. Ou então o cara compra um tênis Air Max, esses tênis Nike Air Max XP42 do Paraguai, ele chega como se fosse de verdade. Ele tá mentindo, gente. Por que não comprar uma CIA que é tão baratinho, não compra outro tênis? Não tem tanta coisa. Às vezes você vê a gente com o cara com um relógio Bulova que é R$35 mil. É falso, ele tá mentindo. Mas não é verdade? Então a mentira é bom, gente. Mentira é bom. Só que essas coisas levam a gente à morte. Leva a gente à morte. Sabe como a Bíblia fala pra gente ser fiel no pouco e no muito ele vai nos colocar? A gente tem que começar a renegar a nossa tentação no pouco. Comece a negar suas tentações no pouco. Comece a falar, Senhor, sabe o que eu não tá deixando de beber? Ela conseguiu parar de beber 5 dias. Mas dava aquela vontade de beber. E quem já bebeu aqui sabe o que é abstinência. Gente, treme tudo. O cara ele é sugado. Ele é sugado como quando tem o alcoolismo. Aí digamos que ele vai lá e tome meio copo. Você acha que Deus vai condenar ele por isso? Não.
não estou falando que existe pecadinho e pecadão, não é isso não. Eu estou falando quando você começa a renegar as suas tentações, Deus está vendo. Senhor, eu já não consegui ir até ali, mas eu fui até aqui. Então, me ajuda eu ser fiel a Ti para sujeitar o inimigo, porque eu quero que ele fuja de mim. Você tem que deixar bem claro, porque às vezes a gente ora e a nossa oração é assim: Deus, eu quero, Deus não sei o que. A gente só fala. E oração é o quê? Oração é um diálogo com Deus. E o diálogo é feito de fala, é de cá e de lá, né? É de cá e de lá. Eu sei que é difícil orar, gente. É difícil. Verdade. Às vezes eu não estou a fim de orar e eu começo a orar e eu insisto. E eu começo a orar, é engraçado, mas vocês, alguém já passou por isso. A gente começa a orar, Senhor Deus, mas Senhor, não sei o que. Daqui a pouco, começa a vir coisa na sua cabeça. Eu já me peguei no desenho do Pica-Pau. Não, é cruel. Aí entra uma coisa que o fulano falou pra você, sabe? Você começa a orar e aí você volta, você sintoniza de novo lá, aí você volta, aí você, daqui a pouco você tá tipo, cara, não é ciência, você tá pensando em alguma coisa, mas você tem que insistir. Você tem que insistir. Senhor, eu quero orar 10 minutos, Senhor. Porque assim, não é um diálogo. Comece falando com Deus. Porque às vezes a gente começa a orar assim: Senhor Deus, Pai querido e amado, eu estou aqui na tua presença. Oh Senhor aí do céu, onde tu estás, me contempla. Porque não, você tem que falar, o Espírito Santo, ele está ali, ó. Sinceridade. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele sabe. Ele chegou pro cego e perguntou: Você quer o quê? O cego podia falar: não quero ver, eu quero uma grana. Ele não precisa falar disso. Ele perguntou, falou: o que queres que eu te falo? Não foi assim? Ele falou: eu quero uma grana. Porque a gente chega para Deus e fala: Senhor, eu quero ouvir. Então se você começa a sua oração: Senhor, eu não tenho costume de orar 20 minutos, mas eu quero orar 10 de qualidade. Aí você vai orar 10 de qualidade. E é bom demais quando você começa a orar com qualidade. Porque Deus, ele gosta da fala. Ele gosta que você escute ele. Porque ele quer falar também. Ele quer falar. Às vezes você está orando, aí tem aquele estralo. Aí você lembra. Quando você está em sintonia, em vez de você ver o Pica-Pau, você é levado a um versículo na palavra. É Deus falando você. É Deus ensinando você a resistir o diabo. Porque você sabe qual é a única forma de você vencer o diabo? É você observando como Jesus fez. Primeiro ele aceitou a tentação. Você concorda comigo? Jesus, ele vinha de um jejum de 40 dias. Olha que legal. Ele vinha de um jejum de 40 dias. E o diabo foi tentar ele. Ele podia ter virado para o pai e falado: ô pai, assim não dá. Porque ele falava com o pai. Ele era humano, mas ele tinha diálogo com o pai. Ele não falou: pai, se possível passar de mim esse cara? Você acha que ele estava orando ou estava falando com Deus? Ele estava falando com Deus ali. Ele falou: pai, não dá. Pô, não dá para aguentar mais. Depois de 40 dias jejuando, vem esse cara aqui buzinar no meu ouvido. Mas ele, primeira coisa, ele aceitou a tentação. Às vezes nós não aceitamos as lutas que Deus impõe. Mas sabe por que as lutas vêm na sua vida? Porque você está progredindo. Aleluia. Quando a luta vem na tua vida, é porque você está progredindo. Você passou da fase A para a fase B. Então tem uma provinha. Quem faz faculdade aqui? É fácil prova? Não é. Mas por que a gente passa na prova? Porque a gente estuda. Porque a gente se dedica. Se dedique às coisas do Senhor e você vai passar sempre, vai ser vitorioso nas provas. Aleluia. Amém? Então assim, Jesus, ele aceitou a tentação. Ele falou: já que está aqui, eu vou enfrentar. Mas como que ele enfrentou o diabo? Com a palavra. Você tem que enfrentar o diabo com a palavra.
Não é com aquilo que você pensa, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você acha que é a sua capacidade. Às vezes, pastor, a gente está numa luta e a gente começa a questionar as lutas, né? E a gente começa a dialogar com a nossa mente, com o nosso eu, com a nossa carne. É o diabo. A gente começa a pensar o que aquilo pode trazer de bom pra gente. Gente, a luta está ali, você vai ter que enfrentar. Você vai enfrentar com a palavra, não é com os seus pensamentos. Você não vai vencer. O diabo, ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele pode ver as suas ações. E o diabo, ele conhece muito das pessoas pelas ações que as pessoas praticam. O diabo, ele sabe o que você está vendo, ele sabe o que você está falando, ele sabe onde que você está indo, ele sabe o que você está fazendo e onde você está caminhando. Se o diabo ele vê que o seu caminhar é para Cristo, ele vai tentar, porque a cara dele não desiste, mas ele vai ser derrotado. Então, jovens, não olhe para um lado nem para o outro, tenha um foco em Cristo. Cristo seja o seu foco. Se você não é jovem, tenha também o seu foco Cristo. Cristo venha a ser o seu foco, porque aí o diabo ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você, sabe por quê? Porque você tem a palavra de Cristo na sua vida. Tem muitas pessoas que estão na igreja há 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos que não tiveram a paciência de ler a Bíblia toda. Quando eu quis conhecer o budismo, eu li o Bhagavad Gita. Quando eu quis conhecer mais sobre o mormonismo, eu li lá o livro que o Mormon, né? Que o outro lá escreveu. Entendeu? Quando o espírita, ele lê o livro dos espíritos. Agora, às vezes, nós, cristãos, sabe, acha que aprender um versículozinho assim e vai acontecer. Não, gente, você tem que ler a Bíblia. Você já reparou? Quem aqui já leu... Eu vou perguntar, mas eu sei que vocês não vão responder não, porque só tem crente aqui. Quem já leu Harry Potter? Ninguém leu. Não, gente, amém. Ninguém vai condenar ninguém não. Quem já leu as Crônicas de Nárnia? Pode ler, gente. O cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ele é um homem de Deus. Amém? Hollywood deturpa, mas quem lê o livro sabe o que realmente aquilo significa. É um livro, gente. Crônica de Nárnia, Harry Potter, eu não vou pegar a Bíblia porque eu não quero fazer esse insulto com a palavra de Deus, mas é dessa tacada, gente. Verdade. Tem um livro aí do mundo que a gente fala que é um livrão do capa, que é os 50 tons de não sei o que lá. Meu, se ainda não entrou, todo mundo tá lendo. E é um negócio desse tamanho, e só tem besteira, e é uma leitura que deve ser uma leitura horrível. Vamos ler. Então, mas se você começar a ler a Bíblia, quando você chegar no versículo 5 de Gênesis, você vai estar com sono. É verdade. Por quê? Porque a carne não quer, gente. A carne não quer perder o espírito. Porque ela sabe que é a única forma de você vencer o diabo. Então você tem que ter a palavra de Deus. O salmista, ele dizia que ele tinha a palavra de Deus na boca dele, né? E Deus disse o quê? Que ele era o que? Era um homem segundo o coração de Deus. E ele, quando ele está na batalha, ele ficou em casa e viu a mulher lá e pecou e não morreu, era para ele morrer. Mas ele tinha a palavra de Deus na boca. Nós devemos ter a palavra de Deus na boca. E ter a palavra de Deus na boca é você saber versículos. Decorar, gente. E quando você recitar, no momento de fúria, de precisão, você recitar a palavra de Deus, ela não vai funcionar, não é porque é um mantra, não, porque a palavra de Deus vai ter poder. E o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Então você tem que ter a palavra de Deus. Mas como você vai ter a palavra de Deus? Você vai ter que ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você conhece a Deus. Então você precisa. Se não for assim, gente, olha,
Você vai ler aquela música, mas eu fui no terreno do inimigo e roubei debaixo do meu pé. O diabo, sabe o que ele vai ser para você? Vai ser um skate. Ele vai te levando. Prega! Tá? Para a pessoa falar que o diabo ele está debaixo do pé dele, olha, ele tem que ter Deus na vida dele mesmo, tem que ter a palavra de Deus jorrando da vida dele, tem que viver a palavra. E é fácil? Não é fácil, é difícil. É difícil, gente, mas não é impossível. Sabe por quê? A Bíblia nos exorta: sede santo. Jesus disse que era para nós fazermos as mesmas coisas que ele fez. O ministério de Jesus foi 3 anos e impactou a humanidade até hoje. Eu na igreja, eu estou servindo o Senhor há 30, quase 40 anos. E meu ministério é um mínimo perto do ministério de Jesus. É culpa de quem? É culpa minha. Eu preciso ler mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso orar mais, eu preciso... E sabe o que é mais difícil? É você se entregar no altar e você não se entregar à religiosidade. É você se entregar no altar e saber que você depende de Cristo, que é Cristo em você. Quando nós conseguimos fazer isso, nós entendemos que Cristo ele pode tudo e nós podemos também. O que a Bíblia fala? Que quando nós oramos, tudo que pedimos com fé, nós receberíamos. O que é tudo? Lá no Nordeste a gente recita tudo, não é igual aqui em São Paulo. T-U-D-O. Não, lá no Recife é assim. T-U-T-U-D-O. Tudo. Já fala a letra e a sílaba. T-U-T-U-D-O. Tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo, inclusive derrotar o inimigo. Mas você tem que ter a palavra no seu coração. Tem que ter a palavra na sua mente. Tem que ter a palavra nos seus olhos. Sabe o que ter a palavra nos seus olhos? É você olhar para o pecado e você ver algo que você precisa renunciar. Você olhar para o pecado e você ver, e você saber que você pode renunciar. Eu separei aqui alguns versículos que você pode falar quando você está em perigo. Amém? Amém. Diz assim, ó. Deixa eu só achar assim. Não, assim, ó. Deixa eu só achar aqui. A mente não funciona mais. Responda às suas tentações com um mandamento contrário. Se a sua tentação é relação, adultério e fornicação, grite: não adulterarás. Efésios 20:14. Yes. Se a sua tentação é cobiça, grite: não cobiçarás. Versículo 17 de Êxodo 20:17. Se o seu pecado for luxúria, grite: se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8:13. E você vai citando o versículo. Você vai procurando o versículo para você, naquela luta que você vai gritar. E o inimigo ele vai ouvir. Se serviu para Jesus, serve para você. Amém? Que nessa noite Deus possa ter falado com você. Aleluia.